Muito boa noite, galera. Estamos começando aqui mais um treinamento e hoje é um treinamento bem legal que a gente vai falar qual é o perfil de um empresário Amway que cresce, né? O que que significa isso, né? Alguém que está desenvolvendo um negócio e está crescendo, né? Como a gente sabe, muita gente se associa, né? Mas não é todo mundo que cresce. Agora, por que nem todos crescem? Nem todos podem crescer? Poder pode, todos podem crescer, né? A gente até costuma, tem uma frase, né, que a gente costuma falar, que a Amway é para todos, mas não é para qualquer um, né? Por quê? Porque todo mundo pode entrar. Qualquer pessoa tendo mais que 18 anos no Brasil ou mais que 16 emancipada, consegue entrar na Amway para começar a trabalhar. Então a Amway é realmente para todos, mas não é qualquer um que consegue crescer, né? E a gente muitas vezes olha e fala assim, nossa, por que será que aquela pessoa cresce, né? Por que será que aquele lá tá atingindo nível, aquele tá ganhando dinheiro, aquele tá ganhando viagem, né? O que será que essas pessoas têm de especial, né? Será que elas são mais novas? Será que elas são mais velhas? Será que elas são ricas? Será que elas são estudadas? Será que elas são... A gente pensa num monte de coisa, até na questão de o cara que fez, ele teve sorte, tá? Mas hoje aqui eu vou colocar algumas ideias, né, que mostram de acordo com a nossa experiência, quais são as características que fazem com que alguns empresários cresçam no negócio, né? E outros não cresçam, ou cresçam e caiam, cresçam e parem, né? Então a gente vai abordar isso daqui ao longo da explicação de hoje, tá? Mas antes, né, eu gostaria de falar de uma coisa que eu gosto, que eu acho bem legal, né? Que eu vou até desenhar, já deveria ter desenhado, não desenhei, então eu farei agora, assim que eu achar a caneta, tá? Que tem um áudio, que é o áudio que eu mais gosto aqui dentro da Amway, tá? Ele é um áudio que tem mais de 25 anos, ele foi gravado lá na década de 90, se eu não me engano em 1995, eu não estava na Amway, eu não assisti essa palestra ao vivo. Algumas pessoas que eu conheço assistiram essa palestra ao vivo e para mim é o áudio mais completo, né, dentro do nosso negócio. Ele se chama O que é Amway e por que Amway, né? Inclusive o link vai estar aqui na descrição para acessar esse áudio tanto no iVox quanto através do próprio YouTube, tá? Então, nesse áudio, ele fala de várias coisas, né? Do Jim Dornan, né? O Jim Dornan construiu um dos maiores negócios Amway do mundo, né? Então, ele já faleceu aí há alguns anos, se eu não me engano, uns 5 anos, mas a rede dele ainda é uma das maiores do mundo, né? Uma pessoa que eu sigo bastante, né? Eu sigo muito a linha de trabalho dele, como ele fez as coisas. Ele escreveu vários livros, inclusive junto com o John Maxwell, né? Um dos livros que eu também vou colocar aqui na descrição chama Liderar é Influenciar. Então, assim, realmente é uma pessoa extremamente respeitada, com um resultado invejável, né? E ele, eu gosto muito de como ele aborda as coisas, porque ele não entra na parte tão prática, tão técnica assim, mas da forma como ele aborda é muito bom a gente ver os conceitos que ele usou para construir o negócio dele, né? E é um negócio que por muito tempo, né, ele foi um negócio que cresceu muito devagarzinho, né? E depois, em 7 anos, né, ele conseguiu um resultado X, né, que é um resultado de esmeralda, né? E depois, em mais 2 anos, ele já era coroa embaixador. Então, ele construiu em 7 anos um resultado, e em mais 2 anos, ele multiplicou aquele resultado por quase 100 vezes, né? Dentro do que ele mesmo conta em um dos áudios dele, né? Então, eu acho que é algo que a gente deva sim prestar atenção, porque ele é um cara muito bom, ele tem alguns áudios, né, em português, muitos em espanhol, né, tradução, ele fala inglês, né, então, em espanhol, mas vamos lá, né, ele fala uma coisa interessante. Se você não está crescendo, são
um desses 3 fatores, tá? Então ele coloca, são 3 fatores. Esse A é o A de atividade, esse é o habilidade e esse aqui é o atitude, tá? O que significa isso? Significa que para você crescer, o primeiro A é a atividade, é o volume de trabalho que você tem, tá? Isso é altamente determinante, né? Ou seja, quem trabalha pouco tem a tendência de crescer pouco ou menos, né? O segundo é a habilidade, né? O quão bom você é na atividade que você faz, né? Então você desempenha um trabalho, legal, um volume de trabalho, e o quão bom você é nesse volume de trabalho que você faz. E a terceira letra, que é o A, é a atitude, né? É o como você é. Aí ele fala do seu interior, né? E ele fala o seguinte: qualquer pessoa que não cresce, com certeza tem problema em pelo menos um desses fatores, né? A maioria das pessoas nos 3, né? Mas o que ele fala é o seguinte: se você está focado no seu crescimento, você vai aproveitar e você vai crescer em um desses aspectos inicialmente, né? Por quê? Porque esses aspectos, eles são multiplicados. Então, se você tem, por exemplo, 1 de atividade, 1 de habilidade, 1 de atitude, 1 vezes 1 vezes 1, 1. Se você melhora, se você trabalha mais, né, melhora o seu nível de atividade, 2 vezes 1 vezes 1, 2. Então, você melhorou um dos itens e você duplicou toda a fórmula, né? Se você continua trabalhando igual, mas você se especializa em algumas coisas, você fica bom e multiplica por 3 a sua habilidade, a fórmula no geral ela também vai multiplicando. Ou seja, quanto mais você trabalha, quanto melhor você é naquilo que você faz e quanto melhor é a sua atitude como pessoa e principalmente em relação aos demais, mais você vai crescer dentro do negócio. Eu realmente gosto desse conceito, porque quando a gente para analisar o nosso negócio, qualquer um de nós, a gente sempre encontra que, primeiro, a gente não é nota 10 em nenhum desses daqui, tá? Então a gente não trabalha o quanto deveria, não é tão bom o quanto a gente pode e a gente não tem uma atitude impecável. Então a gente sempre tem o que melhorar, né? Em todos esses 3 itens. Mas se a gente tem uma análise crítica, né? Quando a gente olha para o nosso negócio e principalmente quando a gente pede ajuda para nossa linha ascendente, né? A gente consegue isolar o maior problema, tá? Então, ele vai falar o seguinte, ó, o teu maior problema, ele está aqui, né? Se você resolve esse maior problema, o seu resultado começa a crescer. Talvez esse problema não seja o maior daqui a um tempo, então vai buscar o maior, que tá, com certeza, nessa formulazinha aqui, e você vai ter um crescimento cada vez maior, tá? Então, eu gosto muito disso, tá? Mas, como eu falei, isso é conceitual, o que está perfeito. Hoje eu quero descer um pouco mais, né, para a parte prática do negócio, né? O que exatamente eu estou fazendo ou eu não estou fazendo e que está me gerando esse não crescimento ou o crescimento que não está, vamos colocar assim, satisfatório, tá? E eu vou colocar agora já um item que eu acho muito importante. Não, vou colocar ele depois mesmo, não vou colocar agora não. E aí eu elenquei aqui 2 fatores, né, pelos quais eu acredito, né, que as pessoas elas realmente não crescem, tá? Os 2 fatores são, primeiro, né, é a desistência. Uma pessoa não cresce porque ela desiste do negócio Amway. Isso é óbvio, desistiu, não vai crescer. Então é óbvio, mas é o que acontece na maioria das vezes. Se essa pessoa não desistisse, a probabilidade dela crescer era com certeza muito maior. Era grande, aliás. Por quê? Porque se ela continua fazendo, né, uma hora é bem capaz que ela aprenda. Aqui a gente não tem um limite de tempo. Você vai trabalhar só 1 ano, se você não for bom, você desiste. Não, aqui você trabalha quanto tempo você quiser, né? Você fica na Amway quanto tempo você quiser, trabalhando ou não trabalhando, a opção é sua. Diferente do emprego, se você não fizer bem, eu trabalhei na área de vendas, né? E o meu deadline, né? O meu limite de incompetência era 3 meses, né? Em qualquer época da minha vida, 3 meses sem bater meta, 3 meses sem performar bem,
um vendedor é mandado embora, pelo menos no mercado que eu atuava, né, que era de informática. Então eu realmente não tinha, não, eu vou ficando aqui e vou ficando bom, não. Ou você fica bom rápido, né, ou então você tá fora. E aqui não tem isso. Então, uma pessoa que desiste, ela tomou a decisão de não crescer mais. Não é que o negócio não funciona. A decisão foi dela de não fazer o negócio funcionar, tá? Esse é o primeiro item. E o segundo item ele é a inconstância, né? A falta de constância dentro do negócio, tá? Uma pessoa que ela trabalha um dia sim, 2 semanas não. Esse aí também, na minha visão, é um dos motivos pelo não, talvez o principal motivo pelo não crescimento, né? Por quê? Porque se a pessoa, claro, né, se ela é inconstante, uma hora ela chega e fala, o negócio não está funcionando, ela vai e desiste, que leva ao ponto número 1. Mas eu acho que a inconstância dentro do negócio, ela é o pior mal que existe, tá? Porque a pessoa, ela começa a trabalhar, ela começa a fazer alguma coisa, né? E justamente a falta de constância faz com que ela perca a velocidade, com que ela perca o aprendizado, com que ela perca aquilo que ela começou a fazer, né? Aí existem até alguns áudios que ele fala, se você sabe que você precisa esquentar uma água até 100 graus Celsius para ela ferver, né? Não adianta você ir lá, esquenta 1 minuto, aí amanhã você volta e esquenta mais 2, aí depois você lembrou, esquenta mais 30 segundos. Cara, você tem que botar lá no fogo e você tem que esperar a temperatura subir. Porque toda vez que você tira do fogo, é natural a temperatura cair, né? Então, aqui é a mesma coisa. Você começou a trabalhar, né? Você vai começar a esquentar, você vai começar a ferver, né? Mas vai demorar um pouquinho, então você tem que continuar. Toda vez que você desliga o fogo, vai esfriando, né? Então aqui esse é um dos principais motivos aí pelo qual, na minha visão, as pessoas não crescem, ou porque elas ou porque elas desistem, ou porque elas não são constantes, né? E aqui era aquela hora que eu ia falar e eu esqueci agora o que eu ia falar aquela hora, então vamos continuar, que depois eu vou ver se eu lembro, tá? Então, e por que vale a pena continuar na Amway, tá? Então, por que vale a pena ainda que eu não tô crescendo, né? E eu vou aí, é a minha própria história, né? Eu não tava crescendo dentro da Amway nos primeiros 8 anos de trabalho, né? E por que vale a pena continuar dentro da Amway? Porque aqui a gente tem benefícios bem interessantes que dificilmente a gente vai encontrar fora daqui, tá? Então a vida começa a ficar bem legal, bem divertida, bem gostosa quando a gente atinge o nível chamado platina, tá? O que é o platina? O platina é um nível dentro da Amway, tá? Aqui, para quem não sabe, eu vou colocar um vídeo aqui na descrição que fala como chegar à platina, tá? Mostra, né, qual que é a estrutura que você precisa para ser platina, né? Mas os benefícios eu vou falar aqui, tá? O que é um platina? Uma pessoa que chega no nível de platina e ela estrutura a sua equipe, né? Ela solidifica a sua equipe para que ela se mantenha no nível de platina, ela tem alguns benefícios bem interessantes, tá? O primeiro deles é, com certeza, né, o que a gente mais presta atenção no início, que é os ganhos financeiros, né? Então, um platina, em média, ele ganha cerca de 50 mil reais por ano, né? De 40 a 60 mil reais por ano. Então, metadinha ali, 50 mil, a gente tá falando aí de uma média próxima de 4 a 5 mil reais por mês de ganho, né? Não necessariamente todo mês, não é linear, né? Ela varia um pouco. Muitas vezes tem premiações, o que eleva, né, a média no geral, mas um platina que você conheça, um platina que ele esteja qualificando, que ele chegou e se manteve, ele tem aí um ganho médio na faixa de uns 50 mil reais por ano, tá? O que talvez não aposente ninguém, e realmente não é uma renda que você fala, nossa, cara, que renda sensacional, mas como uma renda extra é bem interessante, tá?
E fora que a gente tem algumas pesquisas aí feitas pelo IBGE, que a maioria da população, cerca de 70% da população brasileira, tá ganhando na faixa de 3 mil reais, né? Entre 3 e 4 mil. Ou seja, talvez você, chegando à platina, você fala, tá, legal, mas não dá, não sou rico. Não é rico, mas 70%, 80% da população brasileira queria estar no teu lugar, tá? Então não é ruim. Ainda você tem que considerar a hipótese de que se você trabalhou direitinho e estruturou, a sua rede está consolidada, essa renda, ela é praticamente uma renda passiva, né? O Platina, ele é o cara que, claro, ele tem que trabalhar para sustentar as redes, né? Mas, cara, a rede já está construída, o trabalho para você manter é extremamente menor do que o trabalho para você construir, tá? Então, o Platina realmente tem grandes benefícios, a nossa vida, né, a minha e da Fernanda, e de tantas outras pessoas que a gente conhece aqui, ficou muito mais legal, né, depois que a gente chegou à Platina. E ainda que você não cresça, e agora eu lembrei o que eu ia falar, né? E ainda que você não cresça, né? Ser um platina, manter-se em platina, além de tudo, te dá uma viagem anual, né? Para algum lugar paradisíaco. E eu costumo falar assim, para a gente entender bem, né? O que é? Para um lugar que talvez você não teria coragem de pagar, tá? Então assim, eu posso ir para Cancún na hora que eu quiser, né? Muita gente vai falar isso. Eu posso ir para Cancún na hora que eu quiser. Cara, eu concordo, muita gente realmente pode. Mas você vai para Cancún, você vai procurar um hotel que é um hotel que, cara, já que você não vai ficar muito no hotel mesmo, com preço razoável, ou você vai querer o hotel mais caro de Cancún, né? Quando você for para Disney, você vai ficar em qual hotel? Naquele que só serve realmente para você tomar banho e dormir, porque você vai ficar fora o tempo todo, ou você quer ficar no melhor hotel da Disney, né? Muita gente vai falar, não, que isso, pra que eu vou ficar no melhor, né? Então, é lá que a Amway manda a gente, né? A Amway sempre manda a gente para os melhores hotéis que existem naquela região, né? Então ela manda o melhor hotel da Disney, o melhor hotel de Cancún, o melhor hotel de Las Vegas. Então todo lugar que a gente vai pela Amway, todas essas viagens que os platinas ganham, tá? São sempre para hotéis muito legais. Então, essa experiência de ganhar viagens da Amway também muda muito a nossa vida, né? Eu até costumo falar que a Amway não nos ouça, não me ouça, né? Que se eles parassem de me pagar o bônus e pagassem apenas as viagens, eu continuaria trabalhando com a Amway, né? Porque realmente uma viagem dessa, ela faz muita diferença na nossa vida. E nós já ganhamos algumas e a gente pode atestar isso com qualidade, né? A pior viagem que a Amway pagou pra gente foi melhor do que a melhor que a gente pôde pagar por nós mesmos, né? Então, esse é um benefício muito legal que a Amway tem, tá? E que era o que eu ia falar aquela hora, né? Vale ressaltar que ainda que você não consiga crescer, ainda que você não chegue em níveis maiores, um safira, esmeralda, diamante, né? Até porque isso depende de você encontrar outras pessoas que assumam, né, esse projeto também. Se você for uma pessoa boa, você constrói uma rede platina ou uma rede rubi e você consegue ter um bom ganho financeiro e consegue ter uma vida bem legal, ainda que você não encontre ninguém muito bom na tua equipe, tá? Então, vale a pena, né? Não é porque você não chegou naqueles grandes níveis que o negócio não é bom, né? A gente ouve muito falar assim que você sofre até chegar a diamante, mas depois a vida fica boa. Eu não vi esse sofrimento até agora, né? Na verdade, assim, eu curti muito todo esse trabalho, eu demorei 2 anos e meio para chegar à platina, o que foi um tempo longo, mas foi um tempo de construção, não foi nada de outro mundo, né? Não foi um tempo que eu olho para trás e falo, nossa, olha como eu sofri. Mentira, eu não sofri esses 2 anos e meio, né? E a gente demorou mais 3 anos para estruturar, para estabilizar esse platina. Então, o que para muitas pessoas pode ser assim um sofrimento e um trabalho demais, para a gente foi gostoso desempenhar esse trabalho, né? Eu acho que uma pessoa que fala que eu estou sofrendo para construir um negócio é a mesma coisa do médico que sofre para fazer uma operação num paciente. Não faz o menor sentido se o cara quis ser médico, fazer operação nos pacientes dele, né? Dependendo, obviamente, da especialidade dele, mas fazer essas operações é
é o trabalho, né? Não é um sofrimento, uma obrigação. Uma pessoa que escolhe ser professora não é um sofrimento da aula, nem corrigir prova, por isso que ela foi professora, né? Então o cara vai falar, quer ser bombeiro, né? Um sofrimento ter que apagar incêndio. Pô, então alguma coisa tá errada na decisão. Se a pessoa tomou a decisão de construir o negócio Amway, faz parte essa estruturação, essas atividades de estruturação do nosso negócio. Não é um sofrimento, tá? É óbvio que quando você faz isso ganhando mais, cada vez vai ficando melhor, principalmente ganhando as viagens, tá? Mas mesmo antes de ganhar as viagens, ou mesmo na época, porque a gente foi, construiu, cresceu, ganhou uma viagem, depois a gente perdeu 2 viagens, depois voltamos a ganhar as viagens. Então mesmo na época que a gente perdeu as viagens, não era um sofrimento, era até bem legal, tá? Então, você pode continuar dentro da Amway com um bom desempenho e ganhando bem, mas você também pode continuar se o seu desempenho não for muito bom. A decisão é sempre sua. E mesmo se o seu desempenho não for bom, mesmo se você não esteja ainda no seu momento de construir um negócio, ainda assim é um negócio legal, ainda assim é um negócio gostoso. E grande parte das pessoas que eu conheço, e muitas que estão inclusive aqui na sala, ainda não chegaram no momento de arrancada, né, do seu negócio, mas continuam firme. Por quê? Porque é gostoso. Aqui não existe crítica, ninguém aponta o dedo e fala você é incompetente, né, você não serve para esse negócio, é melhor você desistir. Não, aqui é um super ambiente acolhedor, todo mundo gosta de todo mundo dá força para todo mundo, e o principal, todo mundo acredita em todo mundo. Né? A pessoa que fala assim, cara, eu vou ficar aqui até eu aprender porque eu vou ser gigante nesse negócio, cara, não tem ninguém que olhe e fala, até parece, porque todo mundo sabe, principalmente quem já chegou lá, né? Sabe de onde veio, né? E sabe que o nosso programa educativo, ele opera milagres aqui na galera, né? Em todo mundo, né? E aos poucos, se você for continuando, sua postura tende a mudar, né? Então, naquela formulazinha, principalmente esse A, aqui, né, é uma das coisas que mais atrapalha a gente, que é a nossa atitude em relação à vida, em relação às outras pessoas, inclusive a atitude de não ser constante, a atitude de não chegar aonde se quer, a atitude de não ter foco, coisas assim que não são conceituais, mas que são bem verdadeiras, tá? É bem fácil até da gente entender e enxergar, né? Então, se você continua aqui, você vai aos poucos mudando a sua postura, e aí sim você tem condições de chegar no seu momento, tá? Esses dias eu tava conversando até com o Diego, que tá aqui na sala, né? E ele falou, cara, eu acho que eu ainda não fui picado pelo bichinho da Amway, né? E eu já falei para ele, cara, eu penso ao contrário, né? Uma pessoa que tá na Amway há, sei lá, uns 4 anos, eu acho que o Diego já tá, que ainda não teve um resultado tão legal, mas que não desistiu e tá ali e vai em todas as convenções e tá sempre falando com a gente, eu acho que o bichinho picou sim, né? Então não é questão de gostar ou não gostar, né? Uma pessoa que permanece na Amway, mesmo sem resultado, é óbvio que ela gostou do projeto, né? O projeto já está dentro dela. O que a gente precisa fazer é virar um botãozinho, que é esse botãozinho que a gente vai falar hoje, né? O botãozinho de algumas atividades essenciais para que a gente consiga ir crescendo aos poucos, tá? Mas, basicamente, eu acho que o fato da pessoa gostar e adorar a Amway, que era o meu caso também, não quer dizer que vá fazer adequadamente, né? Precisam algumas coisas acontecer no meio do caminho para que a pessoa realmente assuma isso como um projeto, né? Vire esse botãozinho, dê esse clique aí e fala, agora vai, né? O agora vai é uma decisão que não tem volta, né? Então, existe um momento onde a pessoa fala, a partir de hoje, esse é o meu projeto, eu vou fazer isso da forma que for. Não necessariamente é no começo, tá? Eu entrei na Amway em 1998, eu achei o máximo, achei super legal. Eu comprei um material de apoio, estudei fitas, estudei livros, igual esse aqui, né? Adorei, fui numa convenção lá no Rio de Janeiro. Eu realmente gostei bastante em 98, mas eu tomei a decisão de não fazer naquela época, né? E eu sabia que era um negócio bom, mas eu não achava que era o meu momento. E aí, exatamente 8 anos depois, me deu esse estalo, me deu esse clique e essa chavinha virou.
E aí eu olhei para o meu Esmeralda e falei assim, olha, eu vou construir esse negócio com você agora, né, a partir de hoje. E desde esse dia eu não parei nenhum dia de trabalhar, né? Todos os dias eu trabalho pela Amway. E esse, mas o que você fez? Cara, assim, esse é o momento de cada um. Eu não vou lá e vou encostar no botão das pessoas. Eu acho que cada um precisa lá encontrar o seu botão e tomar a decisão. E o que eu vou falar hoje aqui, ele envolve muito mais a ideia do tipo, como que você vai saber se você tocou no botão ou não, né? Como que você... Porque tem muita gente que toma essa decisão e desdecide no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, né? No mês passado, eu tava com uma pessoa aqui que ela falou assim para mim, cara, me escreve exatamente o que eu tenho que fazer. Escrevi, ele fala, cara, pode ter certeza, a partir de amanhã eu vou fazer tudo isso daqui e não tem volta. E realmente não voltou nunca mais, nem para cá, nem para nada, e não foi mais nada, né? Não vamos ser injustos. No dia seguinte ele fez, né? Fez o primeiro pedido dele. Não é um cara novo no negócio, já tem algum tempo no negócio, mas a decisão dele durou aproximadamente uns 4 dias, tá? No 5º dia eu tenho certeza que ele já tinha voltado atrás na decisão. Então a decisão não foi tomada. Então o que eu vou passar aqui hoje é mais como efeito da gente não se enganar achando que tomou a decisão, não se enganar achando que está fazendo e principalmente achando que vai chegar, tá? O que eu vou passar aqui hoje são algumas, vamos colocar, instruções, não são instruções, né? São algumas coisas básicas, né, que todas as pessoas que crescem fazem. Então, se você não faz, você não vai crescer. A ideia é essa daí, tá bom? Então vamos lá agora para a lousa, porque vocês viram que ela está aqui atrás, e porque o Marlon falou que quando a gente usa a lousa o bicho pega, e hoje é dia do bicho pegar. Então vamos lá. Olha só, deixa eu ver se tem algum gato querendo sair aqui do quarto. Mais um gole do energético. E vamos lá então, deixa eu pegar aqui meu script. Então, eu vou comentar aqui, para ficar bonitinho, hein? Então eu vou comentar aqui 2 conceitos que eu acho bem interessantes, tá? O primeiro deles é do tipo de perfil de pessoas que a gente encontra dentro do negócio. Isso daí vai responder uma pergunta do Flávio. Eu estava conversando com o Flávio hoje, o Flávio acabou de entrar no negócio. E ele falou, cara, eu tô achando muita informação dentro da Amway, que é legal, no YouTube e tudo mais, mas todo lugar que eu vejo, eles falam, você tá aqui, você convida um, convida outro, vai crescendo. Mas ele falou, cara, eu sei que não é assim, existe uma taxa de perda, né? Eu sei que nem todos vão se comprometer, né? E eu falei, é verdade. Aliás, são poucos os que vão, né? Quando a gente desenha ali, a gente tá falando dos que vão, mas e os que não vão? A gente não desenha, mas na verdade é um percentual muito, mas muito, infinitamente maior do que o percentual das pessoas... Isso, armário, hein? Do que o percentual das pessoas que efetivamente vão fazer, né? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui basicamente os 3 tipos de pessoas que se relacionam com a Amway, tá? Então, quais são os 3 tipos? Segundo o Flávio viu, ele falou, cara, mas é muito... Cara, é muita... Como é que eu posso dizer assim? É muito pensando na positividade, sei lá, né? Achar que todo mundo vai fazer, é verdade, é irreal isso, né? Então, mas toda vez que a gente desenha, o que a gente fala? Ó, esse aqui é você, né? O que é você? Ah, você é o cara que tá. Então,
a gente desenha bolinha, né? Quando a gente fala das pessoas, a gente desenha geralmente bolinha, né? Porque a bolinha é mais fácil da gente desenhar e tudo mais. Mas nem todos são bolinhas, né? E aí que entra a parte que a gente precisa entender dentro do nosso negócio, tá? A bolinha, o que é a bolinha? Eu vou chamar de empresário. Tá? Mas não é simplesmente um empresário, porque qualquer um com 29 conto pode ir lá e se cadastra e fala, pronto, eu sou um empresário, Amway. Então, mas não, esse é um empresário comprometido, tá? Comprometido com quem? Com ele, com a construção do negócio dele pelo resto da vida, tá? Esse cara tomou a decisão, então é um empresário comprometido ou decidido de verdade, tá? Ele não é empresário só no título, tá? Ele tomou a decisão realmente de construir o negócio. Depois a gente vai ter um outro tipo que ele é empresário também, tá? Ele também é um empresário, mas ele é um empresário que ele não faz as coisas da forma como que deveria fazer para crescer, tá? Então ele é um empresário, sei lá, não vou dar nenhum nome aqui, mas é um empresário, um cara que está lá cadastrado. Olha que ótimo nome, um empresário cadastrado. Esse aí, não vamos falar que é uma bolinha, ele é um quadradinho. O que é um empresário quadrado? Ele é um empresário, ele tem o título de empresário, tá? Ele é o cara que pode ir lá e comprar os produtos a hora que ele quiser e pode patrocinar as pessoas que quiser. Faz treinamento, tal. Então ele é o cara que tem o potencial de fazer tudo que o comprometido faz, mas ele não faz. Ele não faz o quê? Ou ele não faz tudo que o comprometido faz, ou ele não faz nada. Então, entre o tudo e o nada, né, ele tem muita coisa que ele faz, mas como ele não faz tudo, ele não cresce. As coisas que realmente ele precisaria fazer, ele não faz, e aí ele acaba não crescendo. Uma das coisas é trabalhar constantemente, né, diariamente, semanalmente, mensalmente. Então, a gente tem uma linha de trabalho onde a gente todos os dias teria alguma atividade. Vai, na pior das hipóteses, cara, você tem que trabalhar 3, 4 vezes por semana, senão não vai realmente conseguir crescer, não vai conseguir pegar a velocidade. Esse cara, ou ele não é constante, ou ele não patrocina muito, ou ele não movimenta produtos, ou ele não estuda, ou ele não faz um monte de coisa. Algumas ele faz, outras não, e tem também aquele empresário que não faz nada, que ele se cadastrou, sei lá, porque achou bonitinho ser empresário Amway, mas ele efetivamente não fez nada, tá? E aí a gente vai pro último tipo, que esse aqui são os clientes cadastrados. Opa. Cadastrados, tá? Que a gente vai desenhar como triângulo. Não precisa nem ser cadastrado. Esse é o triângulo. A gente vai falar desses 3 tipos então. Então, quando uma pessoa, né, respondendo a dúvida do Flávio hoje, quando uma pessoa entra na Amway, ela entra num desses 3 pontos aqui. Ou o cadastro ele é o mesmo, né? Na verdade, esse aqui não ativou o cadastro dele, né? Ele não comprou nenhum kit. Esses 2 compraram o kit de negócios, eles são empresários. Esse cara é cliente, ele pode comprar produto a hora que ele quiser. Esses 2 aqui, também além de comprar, eles podem patrocinar pessoas. Então eles estão habilitados a construir rede, a ganhar bônus, ganhar viagem e tudo mais, tá? O cliente não está, o cliente não pode fazer tudo isso daí, tá? Então legal, por que eu desenhei isso aqui? Pra gente entender que nem todo mundo... porque o Flávio me perguntou, com certeza a dúvida não é essa dele. Todo mundo que entra vai fazer? Não, não vai. A gente não vai desenhar isso toda vez que a gente fala, né? Eu até desenho, mas não desenho sempre. Mas a gente vai lidar com esses 3 tipos aqui, tá ok? Isto posto, vamos agora para outra parte, que é a parte do seguinte, tá? O que, na minha visão, e aí é uma opinião minha, tá? Claro que tem base essa opinião, não é que eu acordei hoje, virei e falei assim, nossa, eu tenho uma opinião. Não, eu tenho um histórico, eu dentro da Amway tenho um histórico, né? É um histórico de
muitos anos sem sucesso e depois um sucesso que não foi violento, não foi rápido, mas eu adquiri um certo sucesso dentro do negócio. Tem a minha história, né? Fora isso, eu ouço muitas histórias de muita gente, então não é tão divergente assim. E eu tenho muitas pessoas na minha equipe. Muitas delas, inclusive, estão aqui assistindo essa live hoje, tá? Então, não é do nada essa opinião que eu vou passar, tá? É uma opinião que ela tem algum fundamento, mas não deixa de ser uma opinião, né? Então, se você concorda, legal. Se não concorda, legal também, não vai mudar em nada. Se você não trabalha desse jeito, não tem problema, tá? E se você for lá e conversar com o teu líder, ele falar não tem nada a ver, acredita nele e não em mim, tá? Eu tô passando aqui a minha opinião, né? Na minha opinião, uma pessoa, para ela ser uma bolinha, tá? Então aqui, ó, para ela ser uma bolinha, ela precisa de 3 fatores, né? O que leva uma pessoa a ser bolinha são 3 fatores. E esses fatores não são negociáveis, né? Se ela tem esses 3 fatores, ela é uma bolinha, né? Se esses fatores, ela não tem uma, vamos dizer, ela tem os 3, mas ela ainda não tem um ritmo tão elevado, ela é uma bolinha que anda devagar, mas ela roda mesmo assim. Se ele não tem um dos 3 fatores, não é uma bolinha, tá? E é aí que define, na minha visão, o que é um comprometido do que é um cadastrado, tá? Primeira bolinha, primeiro fator, né, para o cara ser uma bolinha é o programa educativo, tá? É o programa educativo. Ao longo desse tempo, existe um axioma, né, dizendo que, cara, sem o programa educativo, o cara não consegue chegar em grandes níveis, né? Por que é um axioma? Axioma é uma verdade que ela não, que embora ela seja provada, ela não tem exatamente uma ligação. É mais por amostragem do que por lógica, tá? Do que por lógica física, vamos dizer assim, tá? Um axioma, por exemplo, se você não estudar, você não vai bem na prova. Cara, não tem nada a ver, porque você vai bem na prova se você responder certas questões. Não, mas se você estuda, aí você tem mais chance... Não, tem mais chance de ir, é verdade, né? Mas uma coisa não tem uma ligação direta com a outra. Uma coisa leva a outra, mas não necessariamente. Porque eu posso não estudar, posso colar e ir bem na prova, né? Então, assim, o fato de eu ir bem na prova não quer dizer que necessariamente eu sou obrigado a estudar. Mas, por exemplo, se você não prestar o vestibular, você não entra na faculdade. Isso não é um axioma. Axioma é uma verdade que não consegue ser provada com uma ligação, digamos assim, física, tá? Então, assim, a pessoa, isso é um axioma, a pessoa que não está no programa educativo, ela não consegue ter sucesso no negócio. Efetivamente, como é que faz para eu chegar no nível de platina? Cara, são 10 mil pontos por 6 meses. E aonde que está dizendo que eu preciso estudar para fazer 10 mil pontos? Então, precisar, não precisa, não é estudando que vai te gerar a pontuação. Mas você vai conseguir cuidar melhor da tua rede e tudo mais, se mudar como pessoa, se você estudar. Essa que é a ideia do programa educativo. Então, se você não está conectado no programa educativo, você está perdendo a chance de ser uma pessoa melhor a cada dia. E aí você está diminuindo as suas chances de crescer dentro do negócio. Tô achando que tá meio escuro, vamos mudar para cá. E você vai perder a sua chance de crescer mais rápido dentro do negócio. Então, essa para mim é uma verdade dentro do negócio, que eu coloco que a pessoa que é uma bolinha, ela está no programa educativo, tá? Outra coisa, uma pessoa que é uma bolinha, ela mostra o plano. O que significa mostrar o plano? Convidar outras pessoas para fazer parte da sua organização, tá? Uma pessoa que ela é uma bolinha, que ela é comprometida, que ela vai crescer e sem depender da sorte, dependendo dela, é uma pessoa que mostra o plano. Tá? Se ela não está mostrando o plano e não está patrocinando pessoas, não é uma bolinha, tá? E o terceiro item, que eu considero também um item de extrema necessidade para isso, é alguém que tem uma meta declarada para o mês, tá? Então, uma bolinha, que é um cara que vai crescer,
ele tem uma meta declarada para o mês. Talvez o cara esteja começando agora e ele não entendeu muito bem, mas ele pode trabalhar e crescer e legal. Mas dificilmente o cara vai chegar no nível de platina do tipo, aconteceu, eu fui andando e aconteceu, né? Pode ser que exista? Cara, é difícil, é muito difícil, porque requer que você tenha uma meta, que você tenha um planejamento, que você tenha um plano de ação, né? Então, são essas coisas que fazem com que a pessoa seja uma bolinha, né? Nossa, que bola grande que eu fiz. Então, é uma pessoa, eu vou colocar aqui essa bolinha. Esse cara aqui é uma bolinha. Então, respondendo a pergunta do Flávio, todo mundo que entra na Amway vai construir um negócio, igual mostra nos exemplos? Não, aqueles exemplos são exemplos matemáticos, né, que a gente faz para facilitar a visão, tá? Mas na prática, quem vai crescer, aquelas bolinhas que estão sendo desenhadas, elas são essas pessoas aqui. Elas estão no programa educativo, elas mostram o plano e elas têm uma meta declarada, tá? Agora, aquela bolinha que está crescendo, aquela bolinha que realmente é o cara que já está num ponto muito bom do negócio, é o cara que ele está 100% no programa educativo. Né? O que significa 100% no programa educativo? Cara, o cara ouve áudios, o cara lê livros, o cara não tem preguiça de estudar, ele sabe que ele entrou num negócio, ele não sabe que ele entrou, ele descobriu que ele está num negócio que requer uma melhoria constante. E essa melhoria, ela é interior, né? Lembra da atitude do Jim Dornan. É uma melhoria interior. O cara, a técnica para fazer um negócio, a habilidade, né? Ela é relativamente fácil. Se você fizer algumas vezes, você já fica bom. Mas o crescimento interior, ser uma melhor pessoa, mais confiável, né? Uma pessoa mais servidora, isso não é uma coisa tão simples assim. Dependendo da natureza que você tem, e eu digo isso por experiência própria, eu tive muita dificuldade para me adaptar a esse tipo de coisa. Eu tinha pontos muito positivos, né? Eu era focado em meta e tudo mais, mas eu tinha outros que era olha para a meta e não para as pessoas, né? Eu tinha dificuldade de servir as pessoas. Então hoje eu já estou melhor do que isso, melhor do que eu era antes. Por isso que até eu consegui crescer, tá? Agora, esse programa educativo e a Fernanda na minha orelha me ajudaram muito a identificar aonde eu precisava melhorar como ser humano, tá? E não como empresário Amway, e não como profissional. Claro que se você melhora como pessoa, né, o reflexo vai para todas as áreas, tá? O MOP, né, que é mostrar o plano, né? Esse cara, ele mostrar o plano, tá bom, eu mostrei já esse ano o plano. Cara, não é esse ano, é toda hora. É toda hora tá mostrando o plano, tá? E aqui eu vou colocar uma coisa que eu acho extremamente importante. Todo mês, mês bom, mês ruim, mês de quarentena, mês de férias, mês do que quer que você tenha, pelo menos uma pessoa nova você tem que colocar na tua equipe. Pelo menos uma pessoa nova, uma perninha, um frontal novo, você tem que abrir todos os meses, tá? Assim, o ideal mesmo é que você abra cerca de 30 por ano. 30 pessoas novas por ano. Se você tiver 30 pessoas novas por ano, significa que você é uma pessoa que está rodando bem, o teu negócio está funcionando, ainda que essas pessoas não sejam muito boas. Você é muito bom. E eu até falei isso pro Flávio hoje, falei que eu ia falar aqui, né? Na Amway, o nosso negócio não consiste em encontrar as pessoas boas, ele consiste em ser uma pessoa boa. Ser a pessoa ideal e não encontrar as pessoas ideais. Se você é a pessoa ideal, você consegue crescer e você consegue, você vai achar outras que te acompanhem também, tá? Então assim, na pior das hipóteses, um novo por mês, tá? Geralmente, um quadrado, ele, muitas vezes ele tá no programa educativo 100%, ele vai nas convenções, né? Ele vai nos seminários, ele tá fazendo tudo, mas ele peca no MOP, tá? Então uma pessoa que fica um mês sem patrocinar ninguém é um sinal amarelo, tá? É uma bandeirinha amarela que tá aparecendo lá. Cara, ficou 2 meses sem patrocinar um novo frontal, o cara tá entrando na UTI. 3 meses sem um novo frontal, cara, não é bolinha, desculpa.
Não adianta falar, tô mostrando o plano toda hora. Mentira, não tá mostrando o plano toda hora, porque se estivesse mostrando o plano toda hora, tava entrando pessoas. Se você mostra um plano por mês, é óbvio que não vai entrar ninguém. Então, uma bolinha não mostra um plano por mês, mostra bastante. Nos meses onde ele tem mais demanda e a vida enrolou, ele vai lá e patrocina um novo, né? Agora, na pior das hipóteses, cara, se em 3 meses o cara não patrocina nenhum novo, cara, ele não é uma bolinha. Ele não é uma bolinha. Ele é um empresário cadastrado. Mas ele não pode ser considerado, a gente não pode olhar para um cara desse e falar, não, eu sei que esse cara agora vai crescer. Agora ele não vai crescer, porque ele não é uma bolinha. Agora ele é um quadradinho e quadradinho não tem facilidade para rodar. Para ele começar a rodar, ele precisa, pelo menos todo mês, estar patrocinando um. Pelo menos todo mês um, né? Se é mais do que um, melhor. 3 é ótimo, 3 é perfeito, né? Para você patrocinar todo mês. Mas pelo menos um tem que entrar. Não tá entrando, não tá patrocinando. Cara, desculpa, não é uma bolinha. Não é que é para você chutar o cara longe, né? Essas pessoas que não são bolinhas estão em processo. Eles já são empresários, muitos deles em processo de melhoria da atitude, mas não dá para botar fé numa pessoa que não faz isso aqui, tá? E outra coisa é a meta clara do mês. A meta clara do mês. Você, e aí assim, esse mês você vai chegar em qual nível? E aí vem geralmente aquela resposta, no máximo que eu consegui. Perfeito, isso não é uma meta declarada. Meta declarada é, eu vou chegar a 9% com 1.000 pontos. Eu vou chegar a 12%, eu vou fazer de tudo para trabalhar e chegar a 15%. A meta, a tem que saber, porque a meta vai determinar a estrutura e ele também tem que ser, ele não pode chegar e falar que qual é a tua meta para esse mês? 18%. E vai fazer como esses 18%? Ah, eu não sei, mas vai acontecer. Não, você não sabe, não vai acontecer. Você precisa ter um planejamento. Então, quando que a gente identifica uma bolinha, né? A bolinha é um cara que tem tudo isso. A bolinha é um cara que todo evento que você vai, ele tá lá, você não precisa ficar arrastando o cara pro evento. Você chega lá, ele tá lá, né? Ele tá fazendo todo o programa educativo. Te comenta, pô, cara, ouvi um áudio assim, cara, você já leu tal livro, o que que você acha? Devo ler ou não devo? Então, assim, é um cara que tá conectado, né? E ele tá toda hora patrocinando. Então, toda hora a gente entra no mapa lá, opa, olha, mais um aqui do fulano de tal, né? Mais um aqui do, eu ia falar o Flávio, mas é outro Flávio, mas serve também, né? Ó, o Flávio patrocinou, olha, mais um aqui da Ludmilla. Quer dizer, tá toda hora patrocinando, né? Se não, não é 3 meses sem patrocinar, não dá pra falar que é empresário, porque aí é o médico que faz 3 meses que não consulta uma pessoa, um paciente. Por quê? Ah, não gosto muito de doente. Pô, cara, você tá no lugar errado. Então você pode até falar que você é médico por causa do título, mas você não é médico de exercer a sua profissão. E tem que ter essa meta definida. Cara, esse mês eu vou chegar em tal nível com tal estrutura, tá? Beleza, perfeito, né? Agora, essa é a bolinha. E qual que é o trabalho da bolinha? O trabalho da bolinha é estudar e o trabalho da bolinha é mostrar plano, convidar pessoas a expandir sua equipe. Esse é o trabalho principal, tá? Ah, mas o cara então não tem que pontuar, não mostra se o cara tem muita pontuação. Então, aí a gente volta pro vídeo da semana passada, que eu vou deixar aqui na descrição também, quem não assistiu. Como que você vai fazer 300 pontos ou mais todo mês? Você vai fazer a partir disso aqui, ó, a partir dos planos. É aqui que você vai pontuar. Então, se o cara é uma bolinha, ele está no programa educativo, ele está mostrando muito plano e ele tem uma meta definida, eu não preciso que ele pontue, porque naturalmente ele vai pontuar. A pontuação dele vai surgir, porque ele tem meta e porque ele está mostrando o plano. Planos surgem oportunidades da gente pontuar também, tá? Legal, então esse cara é uma bolinha. E aí o que que acontece? Em torno dessa bolinha orbitam as outras personalidades que a gente comentou aqui, tá? Então, um cara que é uma bolinha, que ele faz tudo isso, a rede não é composta só de bolinhas, é composta de todos os outros tipos. Então em torno dele, orbitam os outros tipos, tá? Quais tipos que a gente tem? A gente tem o empresário cadastrado e a gente tem também o cliente, tá?
Bom, e ele não vai ter outras bolinhas também? Não, vai ter, mas não em torno dele. Se ele encontra uma bolinha, essa bolinha tá aqui, ó. Certo? Quando ele patrocina alguém que é bolinha, tá aqui. O que esse cara faz para ser bolinha? Programa educativo, mostra plano toda hora e tem uma meta definida, tá? É isso aqui que transforma o cara numa bolinha. Então, esse cara é bolinha. Então, ele tá fora aqui da órbita desse cara aqui, tá? Esse cara, ele tá orbitando e tem outros dois tipos de pessoas que estão em volta dele, tá? Daqui para cima são os clientes. Certo? E daqui para baixo são os é azul. Empresários cadastrados. Certo? Então, essas pessoas orbitam em volta dele. Esse cara aqui, ele tá numa pegada forte. O cara que é bolinha, ele tá trabalhando, ele tá decidido, ele tá trabalhando. Então, ele vai trabalhando, ele segue trabalhando, mostra plano. Gostaria de entrar na Amway comigo? Não. Entendi. Pelo menos você gostaria de ser meu cliente preferencial? Não. Então tá bom, esse cara não é nada. Quer trabalhar comigo na Amway? Eu preciso pensar. Enquanto você pensa, gostaria de conhecer algum produto? Eu gostaria sim. Você falou aí do ômega 3, eu quero experimentar. Perfeito, tá aqui o ômega 3 para você. Então ele virou um cliente. O cara que tá pensando ainda virou um cliente, que ele já comprou, tá? Então o empresário bolinha encontrou um cliente. Encontrou 2, encontrou 3, encontrou 4, encontrou 5 clientes. Aí o que acontece? Esses clientes estão comprando o produto dele, é daí que vem a pontuação. Claro, vem do uso dos produtos também, tá? Mas é daí que vem a pontuação. Agora, existem casos de clientes que compram direto da Amway. O cara já é mais espertinho, ou pagar com o cartão de crédito dele, e aí o que acontece? O empresário bolinha, ele cadastra o cliente na loja virtual dele para o cliente comprar direto da Amway. Então o que acontece? Esse cara continua sendo cliente, mas agora ele é o cliente cadastrado, tá? Então aqui a gente vai ter outra divisão. Daqui para cá são as pessoas que compram na mão dele. E daqui para cá são as pessoas que compram direto na Amway. Então o que acontece? Um empresário bolinha trabalhando, ele no programa educativo, com uma meta definida e mostrando o plano para bater a meta, ele vai acumular clientes e ele vai acumular clientes que compram direto da Amway. Essa parte aqui hoje ela ainda é muito pequena, mas é a parte que a Amway vai investir mais, com aplicativos, com PagSeguro, com um monte de coisa que está chegando, que a gente vai poder ampliar bastante o leque dos nossos clientes virtuais, que compram direto, que a gente não precisa levar o produto na mão dele, tá? Que a bolinha ganha quando ele vende esses produtos aqui? Ele ganha comissão e ele ganha pontuação. É daí que vem a pontuação. No que eu falei daquela vez, nem todos trabalham desse jeito. Tem muita gente que gosta de vender e não tem nada errado com isso. No esquema que a gente mostrou semana passada, foi uma forma da gente fazer 300 pontos, a gente faz a partir do plano. Por quê? Porque esses caras aqui, eles foram mopados, né? Mostramos o plano para eles, eles não quiseram entrar, então eles viraram nossos clientes, tá ok? Agora, existem alguns que vão falar assim, eu quero... Pô, claro que eu quero entrar com você. Não, eu adorei essa ideia. Cara, perfeito. Eu vou ser rico. Nossa, cara, eu vou mandar meu chefe pro inferno. Nossa, eu quero sim. E o cara entra. Só que na hora que ele entra, aí você convida ele para uma convenção, ele fala, cara, eu não vou poder ir porque eu tenho um churrasco do meu amigo. Aí você fala, bom, beleza, né? E esse mês você convidou quantas pessoas? Não, esse mês não deu, esse mês eu tava meio enrolado aqui com o meu jogo e aí eu não consegui. Entendi, né? E pro mês que vem, você vai chegar em que meta? Cara, eu não pensei nisso não, mas mês que vem eu vejo. Quer dizer, esse cara, ele é cadastrado, mas é difícil falar assim, pô, esse cara vai longe.
Esse cara não vai, pode ir, mas não é agora. Enquanto ele não tiver esses 3 pontos aqui, ele não é uma bolinha, então ele é um quadrado. E aqui, novamente, a gente tem 2 tipos de quadrados. Porque, por incrível que pareça, existem quadrados que compram direto da Amway, o que é ótimo, porque ele está cadastrado para isso. E existem quadrados que compram na nossa mão. Eu patrocinei a pessoa, falei, cara, compra direto da Amway, e o cara falou, então sabe o que é? Então isso é que eu mostrei lá na semana passada. Tem muita gente que entra e que continua pedindo produto para mim. Então se ele continua pedindo produto para mim, por que ele não compra direto? Porque ele não quer. Então ele fica sem? Não fica sem. Eu forneço o produto para ele, não tem problema. Mas a pontuação é minha. Mas por que a pontuação não é dele? Porque se ele quisesse a pontuação para ele, o que você acha que ele deveria fazer? Exatamente, ele deveria comprar. Ele pode comprar. Aliás, ele tem as mesmas condições que eu para comprar. Eu não tenho mais desconto na compra. Por isso que ele se associou. Ele é um empresário cadastrado. Só que ao invés dele ligar na Amway, ele liga para o Hélio. Ao invés dele mandar entrar no site e mandar lá, ele manda o WhatsApp para mim. Ou então, eu entendo que se esse cara está pedindo um produto para mim, ele não faz questão da pontuação. Porque se ele fizesse questão da pontuação, ele compraria direto da Amway. Então o que acontece? Tem muitos quadrados que pegam um produto comigo. Então o que eu ganho neste caso aqui? Eu ganho comissão? Não, porque como ele é empresário, eu não vou cobrar dele, né? Mas eu ganho a pontuação dele, pessoal. E esse caso aqui, eu ganho a pontuação de grupo. Nesse caso é a pontuação de grupo, tá? E esse cara aqui, ele virou uma bolinha e ele vai fazer a mesma coisa que eu. E ao redor dele vão ter as mesmas pessoas e ele vai abastecer essas pessoas com produto e ele vai patrocinar pessoas que algumas vão virar quadrado, não vão fazer as coisas direito e papapá. Quer dizer, a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, esse mesmo ecossistema vai acontecer ali embaixo, tá? Então o que acontece? E aonde eu queria chegar, tá? Que se você é um empresário bolinha, entenda que isso daqui vai acontecer com você. É impossível que não aconteça. Se não está acontecendo, você não é um empresário bolinha. Então isso daqui, esse desenho de você sendo bolinha, com um monte de cliente, muitos comprando na sua mão, muitos comprando direto da Amway, um monte de empresários só cadastrados, né? Alguns comprando da sua mão e alguns comprando da Amway. Esse desenho aqui é o que eu chamo de a sua parte. Isso é o que eu chamo de a sua parte. Não estou ganhando dinheiro na Amway. Você está fazendo a sua parte? Eu não estou conseguindo crescer. Você está fazendo a sua parte? O negócio é muito difícil. Você está fazendo a sua parte? Se você fizer a sua parte, você vai ganhar dinheiro, você vai crescer e vai ser fácil. Bom, mas o que é fazer a minha parte? É você estar conectado no programa educativo, é você mostrar plano toda hora, patrocinar sempre, pelo menos todo mês, é você ter uma meta definida. Com esse volume de atividade, você se enche de clientes, se enche de empresário descomprometidos, empresários cadastrados. E não adianta forçar esses caras a serem bolinhas, eles não vão ser. A bolinha nasce de dentro. A bolinha a gente não vai lá dar porrada para ele virar bolinha. Ela nasce de dentro do desejo da pessoa falar, agora eu vou começar a rodar, tá? Agora, o que acontece nesse sentido? Um quadrado não necessariamente é um quadrado para sempre. Um quadrado pode virar triângulo, como um quadrado pode virar bolinha, tá? As pessoas podem mudar a hora que elas quiserem, não é a hora que você quiser, tá? E acontece outro fenômeno interessante. Existem quadrados que eles têm clientes também. Eles têm os triângulozinhos ligados a eles. E eles vendem. E não tem problema nenhum, eles estão ganhando. E é ponto de grupo do mesmo jeito. E existem quadrados que patrocinam outros quadrados. E que trazem outros quadrados. O quadrado que compra direto traz um quadrado que compra na sua mão.
né? E aí acontece, e esse daqui traz aquele, e de repente um desse aqui vira, então existe essa dinâmica aqui, né? Ninguém é estático, né? E geralmente uma bolinha é alguém que foi quadrado um dia, eu 8 anos quadrado, eu era esse caso aqui, 8 anos quadrado, e virei uma bolinha. Então pode acontecer, por isso que todos eles são importantes para a nossa sobrevivência, tá? Agora, também acontece, e na minha rede acontece isso de monte, né? De um quadrado patrocinar uma bolinha. Então, a bolinha não necessariamente ela tá ligada em mim, né? E hoje eu não tenho praticamente nenhum frontal meu, uma pessoa ligada a mim que é bolinha. Tenho algumas, mas em vista do que eu tenho, né, de bolinhas na rede, e em vista do que eu tenho de pernas, a maioria é perna quadrada, e a maioria de perna quadrada foram as pernas que deram origem às bolinhas, tá? Então, o que acontece? Nesse volume aqui, você vai prestando atenção em quem está no programa educativo. Então, uma das formas da gente ver se realmente a pessoa é uma bolinha é você chegar na convenção e esperar. Se ela aparecer lá, beleza. Se ela não aparecer, mesmo você tendo falado que era legal e tudo, mas se ela toma a decisão de não ir, possivelmente ela é um quadrado. Ah, mas acontecem casos. É verdade, mas bem possivelmente ela é um quadrado, tá? Porque a convenção a gente já sabe quando é que vai ser, dia 10 e 11 de outubro, tá? A próxima é em Campinas, né? Então já existe essa possibilidade. Agora, se você vê a pessoa patrocinando outras pessoas, opa, quem é aquele cara lá? Deixa eu ver, ele colocou 3 esse mês, 4 esse mês, deixa eu ver quem é ele lá. De repente ele é uma bolinha que eu não estou conseguindo identificar. Pô, pelo mapa da rede você já mata, né, se quem é bolinha ou não. Não adianta o cara falar, mas eu fui em todos os eventos, ó minha meta que bonitinha. Entendi, quantos patrocínios você fez esse mês passado, desse ano, vamos lá. 2020, quantas pessoas você botou? 5, 8? Ah, nenhuma. Então, bichão, é um quadrado. Então, assim, isso aqui são medidas diretas para saber quem a gente deve botar energia, quem a gente deve botar expectativa e quem ainda não está no seu momento. E não é que a gente vai ignorar quem não está, a gente vai apoiar. Mas a verdade é que a gente tem que botar expectativa, acreditar naquelas pessoas que estão no programa educativo, mostram um plano e tem uma meta definida, tá? Bom, fechando esse quadro, o que a gente vai ver aqui? Que você está aqui, bolinha na atividade direta. Você nessa atividade direta, você tem clientes que te dão um ponto pessoal e aqui também é ponto pessoal, cliente é ponto pessoal. Você tem o seu volume de consumo, aqui você tem mais ponto pessoal, né? Que você tá, que são pessoas que pegam um produto na tua mão, porque não querem comprar sozinho. Não é que você vai lá forçar eles a comprar, eles não querem comprar sozinho. E aqui você vai ter cada vez mais, e esse volume aqui, se você está mostrando o plano, esse volume aqui cresce bastante, tá? De quadradinhos que compram direto, né? Então, se você faz tudo isso aqui, em média, você deve ter 2.000 pontos. Opa! Oh, que número feio! 2.000 pontos de grupo. Em média, 2.000 pontos de grupo. Se você faz a sua parte gera 2.000 pontos de grupo. Quantos pontos estão vindo desse aqui? Ele é bolinha? Tira ele da brincadeira, então. Fica só olhando quem não é bolinha. Pega só as pernas que não tem bolinha, né? Tira as pernas bolinha da contabilidade e conta quantos pontos com pernas cadastradas você está fazendo. Pessoais e mais a galera. Isso daqui tem que dar, em média, 2.000 pontos de grupo. Essa é a sua parte. Se você hoje é uma bolinha e está fazendo a sua parte, cara, você está ganhando dinheiro. Porque fazer 2.000 pontos de grupo, tudo com perna pequenininha e volume pessoal, isso dá pelo menos, dá quase R$1.000 só de bônus, né? Só de bônus da Emo e dá quase R$1.000. Se você for considerar 12% seco sobre 2.000 pontos. Fora o que você está vendendo. Então, assim, uma pessoa que faz 2.000 pontos de grupo com pernas quadradas, ele ganha, em média, mais ou menos R$1.500 por mês.
trabalhando. Ele está trabalhando e ele está ganhando R$ 1.500 por mês. Então, se a pessoa hoje, ela está na Amway e ela não está ganhando pelo menos R$ 1.500 por mês, só existe uma definição: ela não está fazendo a sua parte. A pessoa que faz a sua parte, ela ganha mais do que isso, independentemente se ela está encontrando alguém bom para trabalhar ou não. Se ela só encontrar perna quadrada, se ela não encontrar ninguém com vontade de trabalhar, mas ela for a pessoa com vontade de trabalhar, ela faz a sua parte e pelo menos 2.000 pontos de grupo, tá? Então essa é uma medida que eu uso e eu falo com a minha equipe isso, né? Eu tenho em média hoje de 3 a 4 mil pontos de grupo da minha parte. Por quê? Porque eu tenho um monte de perna quadrada, um monte, porque eu mostro muito plano, né? Eu patrocino bastante pessoas. E mesmo eu falando, cara, esse é o caminho para fazer, muita gente não faz. Pô, mas aí ele não fez nada. Mas eu não vou ficar chateado, porque a decisão é dele, não é minha. Eu explico o caminho, eu mostro como que é o trabalho. É que nem um instrutor da academia. Você acha que ele fica chato porque o cara... Ele fica chateado porque o cara vai lá e fala, o que eu tenho que fazer para emagrecer? Faz esteira. Aí o cara não volta mais. Cara, o instrutor tá tranquilo, porque o caminho ele deu, ele só não pode correr na esteira pro cara, né? Então aqui é a mesma coisa. Então, com este ecossistema, eu gero em média de 3 a 4 mil pontos mensais, tá? Fora as pernas que são bolinhas, fora as pernas comprometidas, né? E é isso que eu falo. Então, uma pessoa, se eu não encontrar ninguém, né? Se todo mundo bom da minha rede desistir, é o Zélio, o Alger, a Ludmilla, o Luciano, se todo mundo de repente parar, falando não quero mais trabalhar com a Amway, beleza, eu faço em média ainda um 15% pessoal. Não é pessoal, não é ponto pessoal, é a minha parte. Porque se todo mundo descomprometido, se todo mundo comprometido parar e ficar só com os descomprometidos, eu ainda estou gerando mais de 2.000 pontos. E é isso que eu falo para as pessoas. Você quer ser alguém realmente bom, que cresça? Quero. Então, aprende a gerar 2.000 pontos tirando as pernas bolinhas, tá? Só com as pernas quadradinhas. Então, quando a pessoa ela entra no negócio e ela não quer fazer as coisas que você fala, não é para ficar chateado, não é para ficar triste, não é para brigar com ela, não é para bloquear ela, não é para mandar vírus, não é para fazer nada disso. Você continue fazendo a sua parte. Ela vai fazer parte da sua parte, tá? E você consegue assim ter um grande ganho financeiro com isso. E aí você fica feliz, até porque o volume de atividade vai acontecendo e vai tudo ficando bem. Até você encontrar uma bolinha. Essa bolinha pode ser direta sua, ou ela pode vir em profundidade numa perna. Quando ela vem em profundidade numa perna, você exclui aquela perna da sua contabilidade. E você corre atrás para fazer 2.000 pontos de grupo de pernas quadradas novamente. Como? Mostrando plano, tendo meta, papapá, mesma história de sempre, tá? Agora, olha só que interessante. Se você... E aí que entra a grande lógica, que eu vi em muitos áudios, tá? Muitos áudios falam a mesma coisa. Você é uma bolinha e você começou a trabalhar e você teve um crescimento, tá? Então, ninguém começa com esses 2.000 pontos. Isso é um trabalho que vai sendo feito ao longo do tempo. Cheio de cliente, cheio de bolinha, cheio de quadradinho, né? Empresário descomprometido. De repente aparece uma outra bolinha, que também não vai começar na hora, assim, com esse volumão, mas ele vai ganhando força, tá? E aí ele chega aos 2.000 pontos. Então, com duas pessoas, duas bolinhas na sua rede, você já é um 15%. Só que para isso você precisa ser uma bolinha. É você e mais uma bolinha. Você e mais uma bolinha, você já é um 15%. E o que muitos áudios falam, muitos líderes falam, quantas pessoas você precisa na sua equipe para ser platina, né? Pode ver, muitos áudios falam, com 5 pessoas, bolinhas, você é um platina. 5 pessoas comprometidas. 5 pessoas comprometidas, você é um platina. Desde que você seja uma delas. É você e mais 4 bolinhas. Se você fizer isso, você é um platina. Né? Então todos eles falam, cara, uma rede se sustenta com 5 pessoas muito boas. Por quê? Dessas 5 muito boas, vão ter mais umas 20 ali, mais ou menos, e vai ter mais umas 200 que não são quase nada. Entendeu? E vai sustentar a parte de cada um deles.
e sustentando esses 2 a 3 mil pontos de cada um, com 5 pessoas, você e mais 4, você já consegue ser um platina, desde que você faça a sua parte e essas pessoas façam a parte deles, beleza? Vou tirar uma foto porque ficou bonito e vamos voltar para o computador. Muito bom! Eu vi que tem muita gente escrevendo aqui no chat, mas eu vou ler tudo depois só, hein? Que agora eu já tô atrasado, já passou de 1 hora de novo, né? E eu queria terminar falando o seguinte, contando algumas verdades pra vocês. Porque se tem alguma coisa que eu gosto aqui é de falar a verdade, principalmente... eu vou falar a verdade, doa quem doer. Quando dói, é melhor ainda. Então vamos lá. Primeira verdade do que eu falei aqui, tá? Nem todos são bolinhas, né? Então isso é uma coisa importante a gente saber, né? Nem todo mundo que entrar na EMA vai desenvolver o negócio. Aliás, a maioria não vai. A grande maioria não vai, né? Se você colocar aí que 1% das pessoas realmente vão desenvolver, sinta-se muito feliz, tá? Porque talvez não chegue a isso. Nossa, mas então a EMA é muito difícil? Então, se você pegar a quantidade de pessoas que entraram na faculdade de Direito, né, a quantidade de pessoas que passaram para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto ano, que se formaram e que são advogados de sucesso, não chega a 1%, tá? Nenhuma profissão. Pega toda a molecada que tá jogando bola na rua, vê lá quantos desses daí realmente vão jogar bola na Europa. Não chega a 1%. Então, assim, não existe uma profissão onde tenha muito mais gente comprometida. Não existe. Na Amway não vai ser diferente. Não é um milagre. As pessoas precisam se esforçar. E a hora de se esforçar é onde a galera fala, isso aí que é? Então, você sabe o que é isso daí. Então, nem todos são bolinhas, tá? Segunda verdade, né? Você vai decidir se você é bolinha ou se você não é. São as suas atitudes que vão decidir. Não adianta você chegar e falar, ô Hélio, vamos fazer o seguinte? Então vamos fazer assim que eu sou uma bolinha? Então não é, faz aqueles critérios que você vai ser. Mas não é um mês só, é todo mês. Faz aqueles critérios todo mês e você será uma bolinha. Você vai decidir com as suas ações, não é com o seu blá blá blá, tá? Aqui a gente dá muito mais atenção pro que a gente vê do que pro que a gente ouve. Né? A gente dá muito mais atenção para o mapa de rede do que para as promessas que as pessoas mandam no WhatsApp. E eu costumo falar para as pessoas, se eu ganhasse por promessa e não por ponto, nossa, eu já estava milionário, tá? Outra verdade importante, se você não é uma bolinha, entenda que você é um quadrado de alguma bolinha, o que não é ruim, tá? Agora, essa pessoa, ela não vai ficar chateada com você porque você é um quadrado, a gente até fica feliz, mas ela vai ficar mais feliz quando você virar uma bolinha, tá? E ela vai fazer de tudo para que você seja uma bolinha de sucesso. Então, se você hoje fala assim, mas eu acho que eu não sou uma bolinha. Então tem uma bolinha lá em cima que tá olhando para você e falando, é verdade, você é um quadrado, tá? Outra verdade que eu falei, se você é uma bolinha, ainda que você não seja muito bom, ainda que o seu nível de habilidade ele seja baixinho, né? Você vai ganhar dinheiro, ainda que você não encontre ninguém no meio do caminho, você vai ganhar dinheiro, tá? E aí lembra de um áudio do Bob Andrews, que eu vou colocar aqui o link na descrição também, né, chamado Trabalhar para Atingir Resultados, que ele fala, você sempre pode trabalhar, nada te impede de trabalhar, e as pessoas que mais trabalham são as pessoas que estão no palco. Se a sua linha ascendente, a pessoa que te convidou não te ajuda, ainda assim você pode trabalhar. Se as pessoas que você convidou desistirem, ainda assim você pode trabalhar. Né? Se você estiver chateado, se você estiver bravo, ainda assim você pode trabalhar. Você sempre vai ter a opção de trabalhar. E se você trabalhar, você vai ser uma bolinha. E se você for uma bolinha, você vai ganhar dinheiro, tá? E quinta e última verdade, eu queria terminar com esta frase que eu acho muito legal. Esse é um negócio bom e muita gente vai olhar aqui e vai falar assim, caramba, é bom, né? Mas dá trabalho. E eu queria terminar falando o seguinte, galera, dá trabalho, mas é bom pra caramba. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha forma de enxergar, né, dentro da minha equipe, quem está merecendo atenção, quem quer crescer, né? E assim a gente consegue dar foco naquelas pessoas que efetivamente quer crescer e com certeza o negócio fica muito mais fácil se a gente está trabalhando com aquelas pessoas que estão remando para o mesmo lado que a gente, tá bom?
É isso daí, valeu galera. Semana que vem estamos de volta, porque esse último item que eu peguei aqui, ó, metas, né? A pessoa, a bolinha, ela tem a meta mensal definida. Então, semana que vem, o que a gente vai falar? Como definir as metas mensais. Como uma pessoa pode ser bolinha definindo as metas mensais, tá bom? Valeu, galera. Até mais.